pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo tem como tema uma história da história das mulheres. Eu espero muito que vocês gostem, mas antes, por gentileza, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso trabalho, tá? Mas chega de conversa e vamos lá. Bom, pensar uma história das mulheres é romper com silêncios e invisibilidades. Segundo Perrault, escrever a história das mulheres é sair do silêncio em que elas estavam confinadas. Uma vez que as mulheres, ao longo da história, ficaram fora de vários relatos e registros importantes, como exemplificou e exemplifica Perrault. Ela vai inclusive dizer, abre aspas, foram guardadas as cartas de Tocqueville escritas à sua esposa, mas não aquelas que ela enviou, fecha aspas. Então, assim, ocorre ao longo da história a destruição sistemática da memória feminina e os poucos registros encontrados são produções domésticas e correspondências. Então, desse modo, Perrault ainda vai colocar, abre aspas, todas essas explicações, explicam que haja uma falta de fontes, não sobre as mulheres nem sobre a mulher, mas sobre a sua existência concreta e sua história singular. No teatro da memória, as mulheres são uma leve sombra, fecha aspas. Então, a tentativa de uma história das mulheres partiu de uma história do corpo e dos papéis desempenhados por elas na vida privada, especialmente entre os séculos XVIII e XIX e, em seguida, no âmbito da vida pública, com o advento do século XX. Então, nas palavras ainda, da Perrault, a mulher é, antes de tudo, uma imagem, um rosto, um corpo, vestido ou nu. A mulher é feita da aparência. As primeiras pesquisas, sobre isso partem para uma análise do corpo feminino e dos mistérios que o envolvem, em virtude do desconhecimento, inclusive da ciência, sobre o corpo da mulher. A Michelle Perrault também vai colocar, vou colocar aspas aqui mais uma vez, até mesmo o corpo das mulheres amedronta. É preferível que esteja coberto de véus, fecha aspas, ou que o corpo feminino era visto como nebuloso e obscuro, onde Deus ou o diabo se digladiavam, Outro aspecto ainda muito importante e amplamente valorizado no corpo das mulheres diz respeito ao processo de embelezamento, Esse processo de embelezamento que vai colocar, como obrigação para a mulher os encantos femininos que constituiriam a mesma um capital. Em outras palavras, a beleza se constituiria num capital necessário frente à troca amorosa e matrimonial. Por muito tempo, inclusive, as mulheres consideradas feias, antes do advento da modernidade, eram representadas como uma desgraça, E será somente no século XX que as mesmas serão resgatadas pela ideia de que todas as mulheres podem ser belas. Aí, no caso, seria uma questão de maquiagem, de cosméticos, vão dizer aí as revistas femininas do século XX. Por outro lado, o casamento e a representação sexual são outros elementos exigidos das mulheres ao longo do tempo, sobretudo na era vitoriana. Então, nesse sentido, a castidade é outro elemento que vai ser uma exigência não só para o casamento, mas sobretudo como um elemento ético-moral característico das boas moças ou moças de família. No entanto, a mesma exigência não ocorria quanto aos homens, que eram autorizados às atividades sexuais antes do casamento e, por vezes, após o casamento com a aquisição de amantes. Perrault vai dizer para a gente ainda que o sexo das mulheres ele deveria ser protegido, fechado e possuído. Daí a importância atribuída ao ímen e à virgindade. Paralelamente, a sociedade ocidental promove a maternidade como mais um atributo feminino para a plena realização
do ser mulher, uma vez que se sacraliza a mulher mãe. No entanto, esta nova condição não retirou a mulher da condição secundária e de submissão em que ela sempre se encontrou. Então, o poder que lhe era dado se resumia à liderança do lar e dos cuidados com os filhos. O discurso patrimonial reforçava a maternidade como o lugar da mulher, além de disseminar o discurso da mulher rainha do lar, e que por trás, né, de um grande homem existe uma grande mulher, né, esse ditado bastante antigo, né, e bastante machista. Assim, viver a gravidez, o parto e os cuidados com os filhos era uma condição imposta e esperada das mulheres. Entretanto, por trás desse ideal, existia um sistema que impunha dor, solidão e abandono às mulheres. Inclusive, acreditava-se que através da maternidade extinguia-se o desejo sexual, né, como vai afirmar Del Priore, 2013, quando ela diz o seguinte: o instinto materno anulava o instinto sexual e, consequentemente, aquela que sentisse desejo ou prazer seria inevitavelmente considerada anormal. Fecha aspas aí. Então é importante destacar que o papel de mãe foi utilizado como um argumento para cercear a entrada da mulher no mercado de trabalho, para inibir sua sexualidade e assim reafirmar seu papel no âmbito privado. Essas narrativas só serão contestadas à frente, né? Muito à frente, décadas à frente, com o movimento feminista. Outro importante elemento é o trabalho exercido pelas mulheres no âmbito doméstico, né? Esse trabalho, né, se configurado como um trabalho não remunerado, sem qualquer reconhecimento social e, por vezes, sequer o reconhecimento como trabalho. Então, a condição do trabalho feminino, historicamente, é identificado como um não trabalho e, portanto, não pago, que vai estruturar as desigualdades entre homens e mulheres que se inicia inclusive no âmbito doméstico e expande-se para o âmbito coletivo, evidenciando, claro, as assimetrias de gênero, as assimetrias de poder das mulheres em relação aos homens. E aí a divisão sexual do trabalho, produzida pelo modo de produção capitalista, também criou a noção de donas de casa, com o advento da industrialização. Por conseguinte, nós observamos na modernidade, em função desse novo modelo que ditou novas regras à sociedade, mas que paradoxalmente manteve estruturas tradicionais, né, das sociedades pré-capitalistas, tais como as atividades sociais produtivas mantêm-se sob o domínio quase que exclusivo dos homens, enquanto que as mulheres são destinadas ao espaço da casa. Com o advento da família nos moldes burgueses, o papel social das mulheres fica restrito à sua função privada, sendo preparadas sistematicamente para serem mães e esposas exemplares. Desse modo, o papel doméstico das mulheres reforçou seu lugar de inferioridade junto à sociedade, à medida que ser dona de casa não era uma opção, era uma condição. Duran, 1983, coloca que, embora os meninos não saibam o que serão quando crescer, as meninas, desde cedo, já terão, né, uma consciência de que terão que tomar conta do lar, de cuidar dos filhos e que esse será o seu destino. Simone de Beauvoir avalia que homens e mulheres são radicalmente diferenciados em sua relação junto à sociedade, reiterando assim a diferença de papéis entre seus membros e, consequentemente, determinando a mulher, né, um papel secundário. O trabalho doméstico é fruto de uma posição hierárquica imposta às mulheres para mantê-las em sua casa e, consequentemente, afastá-las da vida em sociedade. O resultado desse processo é a invisibilidade do trabalho doméstico e de quem o exerce, portanto, hegemonicamente das mulheres.
A invisibilidade do trabalho doméstico é resultado do lugar subalterno que as mulheres foram colocadas na sociedade, a fim de delimitar suas funções, ressaltando sua desqualificação para a vida pública. Outro aspecto que merece destaque está na fala do que a Michelle Perrault coloca no que se refere à imagem da mulher no pós-Revolução Francesa, onde ocorre exaustiva utilização de imagens de mulheres. Entretanto, os homens que lutaram pela conquista de direitos durante a Revolução se mostraram avessos aos direitos da mulher. Até mesmo os pensadores como Rousseau, que era partidário do uso da razão e da criação de uma sociedade mais justa, não era sensível à causa das mulheres. As teses de Rousseau influenciaram as decisões políticas da Revolução Francesa, assim, como foi o grande ideólogo da divisão sexual do trabalho. Por conseguinte, a Revolução Francesa cumpre apenas simbolicamente o papel da igualdade, uma vez que ignora as problemáticas femininas. Será apenas com o advento do movimento feminista que a luta pela cidadania feminina passa a ser pauta das lutas sociais. E é importante destacar que o movimento feminista inglês foi um dos mais importantes, e conhecidos na história e serviu de modelo para tantos outros movimentos feministas, ao longo do mundo, ao redor do mundo, sobretudo na Europa. Esse movimento, o movimento feminista, surgiu no século XVIII com a publicação da obra Uma Defesa dos Direitos da Mulher, de Mary von Niskret, não sei se é essa a pronúncia, em 1792. Entretanto, o movimento ganha força em 1860 com o livro A Sujeição das Mulheres, de Stuart Mills, onde o mesmo critica a subjugação feminina e defende o voto feminino. Porém, ao longo do século XX, a vida das mulheres passa por sucessivas transformações em razão de suas lutas. Destacamos assim a Revolução de 1960, liderada pelo movimento feminista, que propõe o questionamento do papel das mulheres junto à família e à sociedade, e dentro das grandes pautas do movimento estava a luta pelo direito ao trabalho remunerado. A gente também vai ter uma afirmação de Bruschini, que afirma que o trabalho feminino remunerado ganhou nova força a partir da década de 70, com a expansão feminina da escolaridade, com acesso às universidades. Além dos expressivos ganhos com o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos, que libertou as mulheres para o trabalho fora do ambiente doméstico, fora do lar. E é interessante notar que o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, especificamente, ultrapassa a mera necessidade financeira, uma vez que atribui autonomia à mesma e autoafirmação também. Então, o trabalho possibilita às mulheres alternativas de existências variadas e poder de decisão, além de produzir uma realização subjetiva importantíssima. Entretanto, o ingresso da mulher junto ao mercado de trabalho não garantiu plena igualdade, em comparação à realidade dos homens no mercado de trabalho, como nós sabemos, tendo em vista que ainda hoje, os homens ainda são melhor remunerados que as mulheres, inclusive executando as mesmíssimas funções. E, paralelamente, as atividades da mulher junto ao mercado de trabalho, estas ainda continuam sendo as principais responsáveis pelo trabalho feminino. Em outras palavras, a inserção no mercado de trabalho não libertou completamente a mulher do trabalho doméstico não remunerado. Ela continua trabalhando fora e dentro de casa.
Entretanto, o movimento feminista, a despeito das enormes conquistas obtidas, ainda tem um papel fundamental, se não na aquisição, mas ao menos na consolidação e efetivação dos direitos da mulher. Bom, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, me sigam também no Instagram, @TianaBorba, Serviço Social, que lá a gente continua o debate. E eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para os nossos cursos online, né? Para quem tiver interesse, nós temos 3 cursos online, caso você se interesse. Um beijo grande e até os nossos próximos vídeos.